A América teve Copa do Brasil, Brasileirão, e vamos começar por sábado. O Cruzeiro venceu o Bragantino 2-1 no Independência. Primeiro jogo do Cássio e de outros estreantes. Fazia algum tempo que eu não sentia esse friozinho, essa adrenalina de ir pro jogo, da torcida, e voltar a sentir isso é muito legal. Eu não vi a hora de sair dentro de campo para sentir o apoio da torcida. Muito contento por debutar com esta camiseta. Finalmente, a hora da estreia. Chegava o fim do ano, mas não chegava o dia 10. Mas antes de comemorar a primeira defesa como goleiro titular do Cruzeiro, o Cássio comemorou o gol do Gabriel Veron. E o Veron bota a bola dentro do gol para comemorar o quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. Então brilha, Veron! Vantagem no placar e uma defesa tranquila, só para tirar a poeira da luva. Foram 30, 40 dias, mais de 40 dias treinando, preparando. Na volta do intervalo, mais chance para trabalhar. Chega o Cássio, se joga na bola por baixo. Tava ligado, tá batendo, mostrou a explosão. E novas companhias, também estreantes. Saiu o 30 Veron para a estreia do Lautaro com a 26. Saiu também o capitão Lucas Silva com a 16 para a entrada do Matheus Henrique. Não foi porque só entraram na segunda etapa que não deu tempo de deixar uma boa impressão. A jogada de qualidade do Matheus Henrique. Aí o Lautaro. Argentino, busca o drible. Fez o cruzamento, joga para a área. Matheus Pereira emendou! Creio eu que foi uma partida boa minha e da equipe ainda nem se fala. O que falar do seu xará, né não, Matheus Henrique? Com toda a tranquilidade do mundo, gelado, levou a bola pro pé esquerdo e finalizou sem perdão. Então brilha MP10! Quase que foi a estreia perfeita para essa turma, mas o Thiago Borbas colocou um tiquinho de água no chope. Se a partida não ajudou o Cássio a acumular grandes defesas, Cássio defendeu! Deu pelo menos para começar a acumular mais sósias e vitórias. E ajudaram a empurrar o cabuloso e a gente conseguiu uma grande vitória. E o torcedor já pode começar a preparar outras fantasias, porque ainda tem uma turma para estrear. Estou muito feliz e espero a próxima partida estar à disposição. E aos poucos vamos colocando a galera aí, porque a seleção azul está sendo montada. Pessoal, notícia que está no GE. Globo. Ontem o atacante Gabriel Veron se envolveu em um acidente de carro num condomínio fechado em Vespasiano. Segundo informações da Polícia Militar, o jogador estava em alta velocidade, tentou fazer uma manobra e bateu numa placa de sinalização. O boletim não informou se houve algum ferido. Cruzeiro e Gabriel Veron não se manifestaram sobre o assunto. Henrique Fernandes, meu amigo, chega pra cá pra nós falar. E aí, você tá bom? Cruzeiro, tô bom, e você? Beleza, tranquilo. Vitória importante do Cruzeiro no sábado, 2-1. A gente já falou bastante do Cássio, né? O que você achou dos outros estreantes? Matheus Henrique, Lautaro Dias? Também deram recados fortes, né? O Matheus Henrique, principalmente, acho que entrou num contexto bom de jogo, né? O Bragantino exposto e ele é bom de bola, com algum espaço pra carregar a bola no meio, né? Ele se apresentou bastante à frente. Eu acho que dos reforços é o que eu tenho mais esperança, assim, de ter um impacto muito grande em campo, ser titular absoluto por um tempo no Cruzeiro, né? O Lautaro também foi bem, né? O atacante argentino que estreou, também entrou bem no jogo. Eu acho que ele, em comparação aos outros atacantes que o Cruzeiro tem, ele tem mais fome de gol, busca mais finalização, caiu bem dos dois lados, né? Principalmente pelo lado esquerdo, ele é destro, ele gosta de trazer pra dentro e finalizar. O Arthur Gomes inverteu um pouquinho de lado, tive essa jogada que ele produziu na direita. Também bom recado do argentino. Não sei se vão ser titulares contra o Palmeiras, porque é um jogo que vai ser totalmente diferente no fim de semana, mas acho que quebraram o gelo em grande estilo, jogaram bem. Um bom cartão de visita. Isso. Né? Vamos mudar de assunto porque amanhã... Cruzeiro voltando aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, e aí tem a semana inteira até o compromisso de sábado, diante do Palmeiras, 9 horas da noite, Allianz Parque, o jogo importantíssimo do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tem aquela partida a menos, por causa do jogo que seria contra o Internacional no Mineirão, mas esse jogo foi adiado e o Cruzeiro, neste momento, em 16 jogos, tem 29 pontos. Tem jogo da rodada no meio de semana e o Cruzeiro ele vai acompanhar o duelo São Paulo e Grêmio, que é o único que pode aí mudar a posição ao final desta rodada 17. Cruzeiro, de qualquer forma, está garantido em mais uma rodada no G6 do Campeonato Brasileiro. E claro, vai ficar de olho em Botafogo e Palmeiras, o jogo na quarta-feira, às 9h30 da noite, comando do Botafogo. O Cruzeiro que tem nesta semana aí alguns assuntos importantes.
O Fabrício Peralta, ele segue aquele trabalho de reequilíbrio e de condicionamento físico, porque foi identificado um déficit, e o Cruzeiro também trabalhando para regularizar o atleta no BID. Isso deve acontecer ao longo dessa semana. Os outros 6 já foram regularizados. O Wallace deve passar a treinar com bola ao longo desta semana e com chance de ser relacionado. E os outros jogadores que estão ainda se recuperando. O Juan de Neno, num estágio mais avançado, ele já naquele trabalho de preparação física, podendo em breve ser liberado também para os treinos com bola. Mas o Palmeiras que no meio de semana tem o Botafogo pela frente, é jogo grande, das primeiras posições no Campeonato Brasileiro, e o próprio Fernando Seabra, ele destacou que o Cruzeiro fez 10 jogos nos últimos dias, emendando sempre quarta domingo. Foi uma maratona realmente pesadíssima que começou no duelo com o Cuiabá, e aí o Cruzeiro ele teve as seguintes partidas: vitória sobre o Cuiabá, depois no final de semana empatou com o Vasco, no meio de semana ganhou do Fluminense, no final de semana seguinte perdeu para o Bahia, depois no meio de semana ganhou do Atlético Paranaense, perdeu para o Flamengo no final de semana, no meio de semana perdeu para o Criciúma, depois ganhou do Corinthians, final de semana, meio de semana ganhou do Grêmio e final de semana ganhou do Red Bull Bragantino. Nestes 10 jogos, o Cruzeiro venceu 6, perdeu 3 e empatou uma vez. Como disse o próprio Fernando Seabra, passou por esta maratona que começou no dia 13 de junho e terminou no dia 13 de julho. Um mês, 10 jogos. É coisa que só acontece no nosso calendário, no futebol brasileiro, e o Cruzeiro nas primeiras colocações do Brasileirão, com muito mérito, e agora, claro, tendo este elenco mais encorpado, com os reforços, com jogadores saindo do departamento médico, e o time tendo esta semana inteira para acompanhar o adversário e, claro, para pensar neste grande duelo do próximo sábado. A retomada, então, dos trabalhos devendo ser nesta segunda-feira à tarde, na Toca da Raposa 2. Vamos aguardar a atualização da programação. O Cruzeiro que tem o Juan de Neno podendo passar a treinar com bola nesta semana. A expectativa é muito positiva. O Juan de Neno vem evoluindo muito bem na recuperação, desde que passou pela cirurgia. Não sei se ainda vai ter condição de ser relacionado para o final de semana contra o Palmeiras, mas quem sabe ainda neste mês de julho a expectativa de que ele volte a ser relacionado. Ainda neste mês, o Cruzeiro tem o jogo contra o Palmeiras, tem o duelo com o Juventude e também o duelo diante da equipe do Botafogo. Vamos aguardar, mas a chance é real de que o Juan de Neno volte a ser opção. E 2 outros atletas também, ainda no departamento médico, com uma expectativa maior para a volta aos treinos nesta semana, do lateral esquerdo Marlon. O Marlon está recuperando muito bem da lesão muscular que ele teve no ombro, sofrida essa lesão no jogo contra o Corinthians, ficou fora em Caxias do Sul, ficou fora diante do Red Bull Bragantino e agora já pode de novo voltar a ser opção. Se treinar com bola até quarta-feira ali, o Marlon pode ser liberado. Se não der, vai ficar para o jogo diante do Juventude. E o Rafa Silva, ele ainda finalizando a parte de fisioterapia da recuperação da lesão que ele teve, uma lesão importante que ele sofreu no duelo com o Vasco, aquele empate lá no Rio de Janeiro. E a expectativa ainda maior quanto ao Wallace. O Wallace tem totais condições de ser relacionado também para o duelo diante da equipe do Palmeiras. Ele já fez muito treino físico e o próprio jogador, na entrevista coletiva, disse que nesta semana ele passa a treinar com o grupo na Toca da Raposa 2.